Osmar nunca soube odiar. A gente gravitava em torno dele e ele nos encantava. Político popular sem ser populista. Carisma, muito carisma. Quando começava a falar, eletrizava as multidões. Um grande tribuno. Fluente e culto. Através do seu pai, ele recebeu, digamos assim, as primeiras lições no que trata da liberdade, né, dos direitos humanos, daquilo que realmente representa a justiça social. Ele ingressou na faculdade de Recife, na faculdade de Direito da Universidade de Pernambuco, viu, em 1933. Ele terminou o curso em 1938. Ao lado de grandes lideranças, né, do movimento estudantil naquela época, muitos deles depois que caminharam pela atividade política partidária. Osmar terminou o curso em dezembro. Veio para Guarabira, imediatamente veio para Guarabira. Ele foi recebido em festas aqui, o Dr. Osmar Aquino, viu, por uma multidão, viu, que foi esperado no trem, aqui na estação ferroviária de Guarabira. Foi uma grande festa aqui, uma manifestação muito grande. Então Osmar começou imediatamente a advogar principalmente como advogado criminalista. Ele não pôde fazer política partidária porque não havia condições com o Estado Novo. Essa época era uma época de grande efervescência política no país, porque foi na época do Estado Novo, o início do Estado Novo. Osmar, Telesso, Zé Fernando de Lima e outros na Paraíba foram, de uma certa maneira, encontrados, quase que descobertos pela sabedoria de Rui Carneiro. Agora, Osmar não era homem do executivo, talvez seja aí a explicação pelo curto período que ele suportou na prefeitura. Osmar não era homem de gabinete. E mesmo quando ele foi eleito prefeito, ele não se sentia bem nessa farda de executivo. Ele amava muito Guarabira, mas não sabia. Ele era um homem do parlamento. Provou. Eu estava em Mulungu, aos 10 anos de idade, na mercearia de meu pai, uma casa de comércio pequena de secos e molhados, e parou um carro e desceram alguns homens ilustres, entre eles Osmar de Aquino, festejando, rindo, contente pela queda do ditador Vargas. Justamente no dia em que Vargas foi deposto pelo exército, ele chegou a Mulungu, na bodega de seu Chicamilo, meu pai, comprou uma dúzia de foguetões e deixou uma cédula, que eu não sei o valor, para que meu pai desse a alguém para soltar esses foguetões. Ele deixou essa mensagem, essa mercadoria, esse desejo, e entrou no carro e se dirigiu para Guarabira. Ele vinha receber o apoio dos guarabirenses, festejar com eles a queda da ditadura de Getúlio Vargas. 8 anos de ditadura ferrenha. O Dr. Osmar criou a UDN aqui em Guarabira e se lançou candidato a deputado federal. Ele tinha precisamente 29 anos. Meu pai ficou aqui no comando do PSD, o Dr. Osmar no comando da UDN. A candidatura de Osmar foi uma coisa realmente impressionante. Ele foi praticamente candidato único em Guarabira, a deputado federal. Praticamente, não tinha um outro perdido. Papai, como era do PSD e partidário, viu? Então ele ia dar os votos a Samuel Duarte. Naquele tempo, eram as chapas. Chapas aqui, para deputado federal, para deputado estadual, para prefeito, para vice-prefeito, tudo chapas separadas. Então, logo na véspera da eleição aqui, o Major Osório de Aquino, que é pai do Osmar de Aquino, Pimentel, eu estou trazendo aqui a chapa de Osmar. Ele disse, bote aqui em cima, lá pelas 11 horas da manhã da eleição, viu? O Major Osório veio novamente aqui trazer novo estoque, já tinha acabado. Foi 90%, se você computar os dados do Tribunal Regional Eleitoral, eu acho que tem sido cerca de 90% a votação dele no município de Guarabira. Tanto é que ele precisou de poucos votos fora para conseguir sua eleição. Então, ele foi cumprir seu papel de constituinte da República. Foi para a Câmara Federal, se tornou mais do que
um orador conhecido na Paraíba, um homem de trânsito nacional, com a Câmara inteira ouvindo Osmar. Veio para cá e tornou-se não só um líder de Guarabira, como um homem da maior representatividade política da Paraíba. Então, 51 a 55, viu, Osmar foi assumir o cargo de procurador-geral no Banco Nordeste. Aí Osmar resolveu, logo em seguida, que no meu entender, hoje assim eu posso dizer, achei uma precipitação, se lançar candidato a prefeito de Guarabira. Mas Osmar mostrou uma força política tão grande nessa campanha, apesar de que perdeu a campanha de prefeito, mas mostrou uma força política. Veja bem, Guarabira naquele tempo era Guarabira, Araçagi, Mulungu, Alagoinha, Pirpirituba, Cuitagi, Pilõezinhos. Osmar ganhou em Guarabira, que é a sede, ganhou em Alagoinha por uma grande vitória, que teve lá em Alagoinha, em Cuitagi, e ganhou em Araçagi. Eu sei que a diferença não foi grande não, em proporção da época, mas o principal é que a sede ganhou. Quando eu cheguei, em Guarabira só havia duas opções políticas. Você era contra ou era a favor de Osmar, o resto era secundário. A chamada elite de Guarabira era, na sua quase totalidade, adversária de Osmar de Aquino, inclusive setores ligados à Igreja Católica. E tinha Osmar como sendo um comunista, né, uma pessoa que certamente queria tomar o que era dos maiores, dos mais ricos. Isso fez com que cada vez mais as pessoas mais pobres, mais humildes, estivessem ao lado de Osmar de Aquino. Em 55, viu, papai resolveu ser candidato a prefeito aqui, em Guarabira, viu, e doutor Osmar também resolveu ser. Viu. Aí doutor Osmar veio para Guarabira, viu, e fizeram a campanha, Osmar foi vitorioso em 55. Diga-se passagem, com uma boa margem de votos. Foi ele. Aí tudo bem, Osmar passou até 59 na prefeitura, viu. Em 58 ele foi candidato a deputado estadual, houve um rompimento com Silvio Porto, que eram os dois do mesmo partido, tudo, etc. Aí nenhum dos dois conseguiu se eleger porque racharam a votação aqui de Guarabira, a UDN. Em 59 então veio a campanha de prefeito. Aí veio aquela ansiedade de escolher o sucessor. Não havia o instituto da reeleição. Aí quem é que Osmar vai apoiar? Porque Augusto de Almeida se lançou candidato e Silvio Porto. E alguns correligionários com certo direito, e até obedecendo a uma lógica política, achava que era o candidato de Osmar. Aí vem a surpresa. Reuniu seus amigos e disse, vamos apoiar Augusto de Almeida. Aí disse, Augusto de Almeida não, doutor, ninguém vota nele não, não sei. Não vota não porque é inimigo do senhor e dos outros. Não, mas é ele, tem que ser um momento político, é ele. Porque ia juntar todos quem não era de Osmar era contra, então ia juntar todos os contra e ele ia perder novamente. Uma questão de estratégia, de lógica, de bom senso, e desgostou amigos próximos de Osmar. Essa atitude desgostou, houve até rompimento. Osmar ajudou a construir a Sudene. Ao lado de Celso Furtado e de outras grandes lideranças do nosso país. Orientar Celso e os amigos no aspecto jurídico da Constituição da Sudene. Em 63, então, aí houve, novamente, se repetiu. Osmar de Aquino, meu pai, candidato a prefeito. Viu? Candidato a prefeito, só que dessa vez meu pai logrou êxito, se elegeu. Não havia inimizade pessoal absolutamente entre meu pai e Osmar de Aquino. Ele saiu candidato a deputado em 1966, viu? E teve uma expressiva votação na Paraíba. Só não foi suficiente para eleger, mas assumiu. Viu? Assumiu em 67, deputado federal novamente. Acabou a prefeitura e houve uma reunião do partido para escolher um candidato a vice. Meu irmão, Osmar, apresentou lá o nome.
Quando ele apresentou o nome, eu fiquei horrorizada. Aí cheguei em casa e digo, mas tu estás doido? Tu não sabe que ele não sabe ler, nem assina o nome? Aí Osmar disse, mas tem senso administrativo. Começou vendendo batata na feira, depois foi ser trocador de pau de arara, e o que é hoje? É um empresário honrado, de nome e de dinheiro. Gustavo Amorim. E Osmar era a grande liderança política na época e foi, sem sombra de dúvidas, responsável pela vitória de Gustavo Amorim aqui. E na época, como Gustavo era uma pessoa de poucas letras e havia objeções da parte daqueles que faziam oposição da chamada elite política de Guarabira, né, dos comerciantes, dos maiores empresários, de que Gustavo, por ser um de poucas letras, não teria condições de administrar o nosso município. Osmar engendrou, né, uma solução para isso, para exatamente fazer frente ao que dizia a oposição a Gustavo, que foi anunciar um secretariado que iria compor o governo de Gustavo Amorim. E me colocou naquela época, eu como estudante de engenharia, como secretário da infraestrutura de Gustavo Amorim. Solon Benevides seria, e foi anunciado isso por Osmar, com apoio na época, com o referendo de Gustavo, que era o candidato, seria o secretário-geral da prefeitura, e Dr. Geraldo Camilo seria o secretário de saúde do nosso município. Coisa que depois não concretizou-se, porque logo depois Gustavo ganhou, veio 68, veio certamente o AI-5, né, veio a ditadura implantada de maneira escancarada no nosso país, e nada disso teve esse prosseguimento. Quando ele foi cassado, aí os parentes dele, que tem muitos generais também no meio, viu? Sério, o Osmar vai caçado, ninguém deu jeito. Agora, Silvio não vai ficar sozinho, não. Um mês depois, Silvio foi caçado também. Inocente, todos os dois inocentes, tanto Osmar é inocente porque defender seus ideais, tanto Silvio é inocente porque não tinha nada contra ele. Era um homem íntegro e tudo mais. Foram caçados os dois. Viu? Foi muito ruim para Guarabira porque, de uma hora para a outra, Guarabira ficou sem nenhum representante. O seu deputado federal e o seu deputado estadual. Osmar nunca foi comunista. Na verdade, nunca foi. Ele tinha posição de esquerda, as posições dele eram mas comunista dele nunca foi. Comunista é aquele que obedece cegamente às diretrizes do partido. Quem era comunista era Maria do Carmo. E Osmar também sofreu não por conta do Exército. O Exército respeitava Osmar. Tanto assim que o deputado Assis Lemos foi preso em Recife, na casa de Osmar de Aquino. E quem prendeu Assis disse para o outro, cuidado, respeita o dono da casa, que nós temos ordens para respeitar o doutor. Essas outras figuras, como Assis e outros, eram uma espécie de tropa de choque do Osmar. Eram admiradores, grandes admiradores do velho líder, e sempre se portaram aliados dele e participaram junto de todas essas ligas, esses movimentos, inclusive das ligas camponesas, que foi o mais ostensivo movimento pela reforma social na Paraíba. Osmar teve uma participação muito efetiva nas ligas camponesas no estado da Paraíba, foi um dos grandes responsáveis, talvez pela primeira reforma agrária que ocorreu aqui no nosso estado, que foi no sítio Carrasco, aqui em Guarabira. Eu fui testemunha dessa amizade e desse respeito mútuo de Prestes por Osmar e de Osmar por Prestes. Foram homens muito interligados. Muito amigo de Osmar e muito amigo de Laura, filha de Osmar. Prestes sempre foi com Osmar, de uma correção enorme, sempre se mostrou amigo de Osmar e principalmente admirador de Osmar. Por outro lado, também tivemos outras oportunidades em que nós participamos de homenagens a Osmar de Aquino, como foi o caso aqui em Guarabira, da instalação da Fundação Osmar de Aquino, quando prefeito tivemos a oportunidade de receber e saudar aqui Luiz Carlos Prestes, de quem Osmar era realmente um amigo dileto, tanto é que Luiz Carlos Prestes veio lá do Rio de Janeiro para participar aqui da inauguração da Fundação Osmar de Aquino. E veio gente do mundo inteiro, doutor.
O senador Ivandro Cunha Lima, senador, estava em cima do palanque. Geraldo Beltrão, o ex-governador Pedro Gondim, presidente do Banco do Nordeste, veio de Fortaleza, tinha deputados. Esse dia foi muito importante para mim, porque eu estava com maior vontade e desejo de dizer alguma coisa do que estava preso no coração. No corpo do discurso que eu fiz, eu dizia que Osmar de Aquino morreu fisicamente, mas em Guarabira ele continuava vivo. Aqui em Guarabira ele não desapareceu, ele ainda é. É de eternidade. Porque em Guarabira nós ainda vemos marcas dos seus passos impressos nas lajes da calçada. Essas marcas resultaram daquela força e determinação com que ele pisava, nas vezes sem conta em que passeou por aqui a sua elegância e a beleza altiva de um príncipe. Vendo que ele era um homem bom e justo e que queria o progresso político do Brasil sem auroras rubras de sangue. Osmar não desapareceu em Guarabira. Ele continuou por aí. E essas marcas que ele deixou na calçada de Guarabira haverá de impressionar para sempre outros homens de boa vontade que por aqui passem. E ninguém poderá escrever a história de Guarabira esquecendo o nome de Osmar. Para tanto, teria que arrancar as páginas mais gloriosas da história da cidade e do município.